direto ao ponto. Muito boa tarde, Zé Neto, boa tarde a Priscila, boa tarde a todos que acompanham a TV Diário Sertão. E no Direto ao Ponto de hoje, né, a gente traz um destaque justamente para o seguinte. A gente falou recentemente, principalmente nas campanhas para o governo do Estado, campanhas para deputados estaduais, federais, e se falou muito em polo industrial de Cajazeiras, né? Teve um momento que a gente falou em polo industrial e eu não podia deixar de trazer também um outro tipo de polo que a gente pode, né, e deve despontar aí no futuro próximo, se assim as conjunturas políticas e, obviamente, as gestões, principalmente dos institutos federais de tecnologia, das escolas técnicas como um todo no estado da Paraíba, Cajazeiras poderia ter o nosso parque tecnológico. A gente, como eu disse no início, teve um polo industrial, um polo têxtil, e esse polo têxtil, esse polo industrial também não saiu do papel, né? A gente entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, e nós não temos ainda um lugar para a gente chamar de polo industrial, de polo de confecção. E conversando essa semana, ontem, com o professor Daladier Júnior, né, do IF, do Instituto Federal, aqui da nossa cidade, ele falava de diversos assuntos, inclusive nessa expansão ou nessa absorção de uma força intelectual imensurável que a gente tem na nossa região. Só para você ter uma ideia, alguns cursos, né, pelo Brasil afora se despontam enquanto tecnologia. E nós temos aqui no IF, no antigo Cefet, como a gente conhece, a Escola Técnica Federal, são vários nomes no decorrer desses anos todos, e a gente vê muito, principalmente, a exportação dessa mão de obra, desse profissional que nós temos produzido aqui de alta qualidade no Instituto Federal aqui de Cajazeiras, nossa Escola Técnica Federal, e a gente conversando e perguntávamos justamente isso. Por que Cajazeiras, eu já trouxe isso outra vez, mais ou menos nesse aspecto, por que Cajazeiras não absorve essa mão de obra altamente especializada que vem desses alunos que partem da Escola Técnica Federal, do IF, Instituto Federal, vamos trazer o nome oficial? Por que a gente não utiliza essa mão de obra aqui? Por que não pode se desenvolver um parque tecnológico aqui na cidade de Cajazeiras? Se fomenta um parque ou outro parque tecnológico na cidade de Patos, partindo de João Pessoa, descendo de Campina, Patos, Cajazeiras poderia ou poderá usufruir desse parque tecnológico mais adiante. Mas para isso a gente tem que ter uma conjuntura política um tanto quanto mais voltada para os anseios da terra de Padre Rolim. A gente fala muito, né, principalmente na nossa classe política representada tanto na Assembleia Legislativa do Estado, quanto o próprio governo do Estado, quanto os nossos deputados federais, senadores. E por que não se impulsiona, já que o nosso porte, né, não é a industrialização, está, infelizmente, estagnado, provado por A mais B, que nós não temos uma indústria nem perto de ser pujante, né? Na verdade, a gente não tem nem indústria propriamente dita em Cajazeiras. Uma ou outra coisinha ali que se destaca, mas do ponto de vista de geração de emprego e renda, sinônimo a nível, não vou dizer nacional, que já seria uma pretensão bem mais ampla, mas a gente não tem nada que se exporte nem a nível de Estado. Qual é a nossa indústria pujante em Cajazeiras que destaca no próprio Estado? Mas a gente não tem. Então, o que a gente destaca aqui em Cajazeiras? A questão de educação. E a educação tecnológica voltada para um desenvolvimento mais específico da nossa área. Por exemplo, no IF a gente tem disciplinas, a gente tem projetos de robótica. A gente pode, a partir desses projetos de robótica, misturado aí com a tecnologia do advento, né, da facilitação da internet, da tecnologia 4G, 5G, e aí os Gs da vida que vão, mas a gente ainda não abraça eles de forma completa. Mas imagine só, a gente conversava, nós temos aqui em Cajazeiras diversos cursos da área de saúde, enfermagem, fisioterapia, odonto, medicina, nutrição, farmácia, e aí vão os vários cursos da área de saúde. E a gente poderia atrelar, digamos, mas isso é uma coisa
futurística demais. É nada. Outro dia eu era menino, né? E a gente via algumas coisas que hoje a gente usa, inclusive esse meio aqui que a gente está falando agora mesmo. Isso há 20 anos atrás era impossível fazer essa chamada de áudio e vídeo em tempo real, como eu estou fazendo agora aqui na TV Diário Sertão, pioneiro, inclusive, na nossa TV online, né, como é a TV Diário Sertão, através de Pets e toda a sua equipe. Mas essa chamada que a gente está fazendo aqui, até, não vou dizer 20 não, porque 20 já vai muito, mas até 10 anos atrás era inviável. A gente não tinha como fazer essa chamada ao vivo, direto aqui do quarto da minha casa, com um celular, um fone de ouvido e uma internet de boa qualidade. Por que não a gente não utilizar essa tecnologia toda, essas cabeças pensantes, esses institutos federais, esses professores como o Júnior, da Ladeia Júnior, e vários outros que aqui tem em Cajazeiras, alunos de alta competência. Você tem uma ideia, né, Priscila, amiga em casa? Tem aluno do IF que ele não chega sequer a concluir o curso, né? Análise e desenvolvimento de sistemas e outros cursos do IF, porque essa mão de obra já é absorvida antes mesmo de terminar o curso. Eu tenho diversos amigos que foram assim, que são assim, e a gente poderia utilizar essa ferramenta aqui. Imagina uma cabine onde médicos, onde enfermeiros, fisioterapeutas pudessem atender a população a partir de onde ele estivesse no mundo. No mundo. Já existe na Alemanha e outros locais a questão da robótica, que um médico faz uma cirurgia a milhares de quilômetros de distância numa cabine. Claro, não estou dizendo que a gente tem que fazer já essa cabine aqui em Cajazeiras para fazer cirurgias robóticas rápido, não instalar de dedos. Mas não, se começarmos pequenininho, pensando e já instalando, já desenvolvendo, já capacitando mais ainda esses profissionais, esses alunos aqui, nesse polo ou nesse parque tecnológico, que poderia estar já aqui instalado há muito tempo, poderíamos ter aí uma tecnologia totalmente diferenciada, um manejo totalmente específico e voltado às necessidades que hoje a gente tem na Terra do Rulim e que, infelizmente, pela posição geográfica, pela distância, nós ainda não conseguimos. Mas aí a gente vai trazer mais detalhes em outro Direto ao Ponto, em outras participações, para a gente fomentar e, obviamente, quem sabe um dia, SEBRAE, Governo do Estado, Governo do Município, Instituto Federal, Instituto Estadual, empresariado local, a gente possa desenvolver de verdade esse parque tecnológico na cidade. Ensinou a Paraíba Lei, quiçá poderá ensinar também a fazer robótica, a fazer tecnologia de alta qualidade aqui nos rincões do nosso sertão. Alexandre Marques, Direto ao Ponto. Direto ao Ponto.